Boa noite. Olá, boa noite. Militares tentam dar golpe na Turquia. Presidente pede que a população vá às ruas para impedir a ação. Há registros de protestos, confrontos entre militares e tiros contra cidadãos. Rebeldes afirmam que tomaram o poder. Sobe para 84 o número de mortos no massacre da França. 50 pessoas estão feridas em estado grave. E Russomano lidera a pesquisa Datafolha para a Prefeitura de São Paulo. Haddad é o quarto, atrás também de Marta e Erundina. E você acompanha essas e outras notícias após um rápido intervalo. Murilo, atleta da Seleção Brasileira de Vôlei. Pedro Coimbra, aluno do SESI São Paulo. Verônica Hipólito, campeã sul-americana de salto em distância. Sandy Correia, aluna do SESI São Paulo. Dezenas de atletas do SESI São Paulo estarão nos Jogos do Rio. Mas a maior conquista está aqui. Eles são exemplo para milhões de jovens. E isto vale ouro. O Brasil tem jeito. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Hoje no Todo Seu, Ronifon bate um papo com o ator Pedro Cardoso. Que eu realmente tive a oportunidade de ser seu fã quando eu era garoto. Zé Armando Vanucci entrevista um grande apresentador da TV brasileira. E tem musical com Simoninha. Sim, sou negro de cor, meu irmão de minha cor. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Medo na França. Polícia identifica o homem que atropelou a multidão na cidade francesa de Nice. O número de mortos até agora é de 84, entre eles 10 crianças e adolescentes. Há mais de 200 feridos, sendo 50 em estado grave. 25 pessoas estão em coma. Dezenas de tiros foram disparados contra o caminhão, matando o homem que fez o massacre no Passeio dos Ingleses, Avenida Beira-Mar de Nice, na Riviera Francesa. O massacre aconteceu logo depois da queima de fogos, em comemoração à queda da Bastilha, a data nacional francesa. O caminhão entrou na avenida e avançou em zigue-zague sobre a multidão por 2 quilômetros, até ser parado a tiros pela polícia. As pessoas corriam em pânico para se esconder. Por todo o trajeto era possível ver vítimas feridas e muitas já sem vida. Um documento encontrado dentro do caminhão identificou o motorista como Mohamed Boulel, de origem tunisiana. Ele tinha 31 anos, era divorciado e pai de 3 filhos. Ele tinha permissão para morar na França, trabalhava como motorista de uma transportadora, mas estava desempregado. Ele alugou o caminhão 3 dias antes em outra cidade, a poucos quilômetros de Nice. Ele já era conhecido da polícia por violência doméstica e no trânsito, mas nunca por ter se radicalizado. Os investigadores fizeram buscas na casa onde ele morava, em Nice, e levaram um computador, remédios controlados e outros pertences. Segundo vizinhos, ele era solitário. Um primo disse que ele não era religioso, não ia à mesquita, usava drogas, tomava bebidas alcoólicas e batia na ex-mulher. O presidente francês, François Hollande, chegou a Nice por volta do meio-dia. Ele visitou feridos no hospital e confirmou que entre os mortos há cidadãos de várias nacionalidades. São pelo menos 3 alemães, um suíço, 2 americanos, um russo, um armênio e um ucraniano. Um policial também morreu. Hollande declarou que a batalha contra o terrorismo é longa. O estado de emergência em vigor em toda a França desde os ataques de novembro em Paris e que terminaria no dia 16 foi estendido por mais 3 meses. E o pai do motorista do caminhão disse que o filho tinha problemas de depressão e não era ligado à religião.
Mohamed Monder Boulel disse que o filho teve problemas que causaram depressão. Ele ficava com raiva, gritava, podia quebrar tudo que tinha em volta. A família o levou ao médico, que prescreveu medicamentos. Toda vez que ele tinha crises, o pai o levava ao médico. Então ele foi embora para a França e a família não soube mais dele. Fazia 4 anos que ele não ia à Tunísia. Os irmãos telefonavam em algumas ocasiões especiais. O que sabemos é que ele não rezava, não ia à mesquita, não tinha ligação com a religião, não seguia o Ramadã. Ele estava sempre sozinho e depressivo. A mãe perguntava por que ele não falava e ele dizia que não queria falar. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil está acompanhando os desdobramentos do atentado. Até o momento, há registro de um brasileiro atingido já fora de perigo. Não há registros de vítimas fatais de nacionalidade brasileira. Uma família de Belo Horizonte esteve no local do atentado 10 minutos antes. Eles tinham acabado de sair para procurar um restaurante e presenciaram a correria e o desespero das pessoas. Nós somos um grupo de 9 pessoas, todos familiares. E a gente saiu de Florença, na Itália, com destino a Nice. Nós chegamos no hotel, colocamos as malas e fomos direto para o centro da cidade. E por volta de 10 da noite começaram os fogos. A gente na beira-mar, vendo os fogos, que demorou cerca de 20 minutos, aproximadamente. E aí, assim que os fogos terminaram, a gente desceu para as ruazinhas, lá onde tem os restaurantes, para a gente jantar. Procurando um restaurante, vi uma movimentação de pessoas, uma correria muito grande, e aí o povo passando por cima da gente, mesa de restaurante sendo virada no chão, copo quebrando, prato quebrando, crianças chorando, e aí foi um desespero geral. 5 minutos depois, a gente já ouviu ambulâncias circulando, carros de polícia para todo lado. Foi aí que a gente viu que tinha algo mais sério. Não vimos caminhão nenhum, não ouvimos tiro da polícia, né? Porque a polícia fuzilou o motorista. Então a gente não estava sabendo o que estava acontecendo. O atentado foi do nosso lado praticamente. Por poucos minutos não pegava a gente também, que a gente podia fazer parte desses mortos. Porque há 10 minutos atrás a gente estava ali tirando foto, vendo os fogos. Chegamos no hotel por volta de 1 da manhã. A hora que nós fomos deitar, teve gente que nem conseguiu dormir. Eu, por exemplo, especificamente, deitei na cama por volta de 3h30 da manhã, porque todos nós estávamos em choque. Todos no saguão do hotel conversando sobre o episódio e a gente não estava acreditando naquilo que estava acontecendo. Com o atentado em Nice, o governo brasileiro revisa o plano de segurança na Olimpíada do Rio. O presidente interino Michel Temer convocou uma reunião de emergência com os ministros da Defesa, da Segurança e com o chefe do gabinete para pedir um reforço no policiamento dos Jogos Olímpicos, que começam no dia 5 de agosto. No período da manhã, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, embarcou em Brasília com cerca de 200 militares das Forças Armadas que vão atuar nos Jogos Olímpicos. O voo desta sexta foi o primeiro no novo Boeing 767 comprado para o transporte de soldados. Só as Forças Armadas vão enviar 22.800 homens ao Rio de Janeiro. Eles vão se juntar a militares do Rio, Mato Grosso, Pará e Amazonas, que chegaram ao Rio de Janeiro durante a semana. Além da Defesa Nacional, o monitoramento de portos e aeroportos vai ser feito por 3.000 militares. As Forças Armadas deverão coordenar as ações contra o terror em parceria com a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e a Polícia Federal. O ministro da Defesa disse ainda que o governo federal reuniu dados de 500.000 pessoas de todas as partes do mundo suspeitas de associação com o terrorismo em um cadastro unificado para a Olimpíada do Rio. Nós estamos em contato com todos os serviços de segurança, de informação e inteligência no mundo e eles não identificaram até aqui nenhuma ameaça potencial de terrorismo aos Jogos. No fim da tarde, o presidente interino Michel Temer se reuniu com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, almirante de esquadra Ademir Sobrinho, e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Sérgio Etchegoyen. Todas as possibilidades que afetem a segurança é nosso dever levantá-las. E é nosso dever estarmos preparados para ela,
para que possamos reagir na medida, se e quando aconteçam. Os graus de probabilidade, eles vão sendo aumentados ou diminuídos na medida em que dados objetivos sejam apresentados. Golpe de Estado na Turquia. Militares afirmaram pela TV estatal que tomaram o poder no país. Eles decretaram lei marcial e toque de recolher. Cidadãos estão nas ruas protestando contra o golpe. Já há mortos e feridos. Pelo menos 17 policiais morreram, segundo a rede CNN na Turquia. Agora é madrugada na Turquia. Mesmo assim, as ruas de Ankara, a capital turca, e Istambul, maior cidade do país, estão cheias de civis que gritam palavras de ordem contra o golpe militar. Pessoas sobem em veículos blindados para impedir que eles circulem pelas ruas. Moradores dessas cidades registraram com o celular tiros cruzando o céu e pânico nas ruas. Também foram registrados tiros contra os civis. Segundo a rede CNN na Turquia, um jato turco abateu pelo menos um helicóptero dos rebeldes militares e há sons de explosões perto do parlamento turco. A população foi convocada a ir às ruas contra o golpe pelo presidente do país, Tayyip Erdogan, durante uma entrevista que ele deu à CNN pelo FaceTime. Erdogan estava de férias com a família no sul do país. Ele diz que ainda está no poder e que os golpistas pagarão um preço alto. Tudo começou com tropas militares bloqueando os acessos a Ankara e Istambul. Estradas foram interditadas por veículos blindados e caças da Força Aérea sobrevoaram as metrópoles. Em Istambul, foram bloqueadas 2 pontes que ligam parte da cidade, que fica na Ásia, com a parte localizada na Europa. O primeiro-ministro turco, Binali Yildirim, chegou a denunciar a tentativa de golpe em entrevista a uma TV turca. A apresentadora da TV estatal que anunciou o golpe de Estado disse que fez isso sob ameaça de rebeldes armados. E por telefone conversamos com a jornalista brasileira Fernanda Castellani, que mora em Istambul. Ela falou sobre o clima de insegurança no país. Não sabemos ao certo o que está acontecendo no momento. É madrugada de sábado aqui na Turquia, então claro que as ruas aqui na região onde eu moro, elas estão vazias, mas as pontes que ligam o lado europeu ao lado asiático, elas estão parcialmente tomadas e as pessoas já começaram a ir para a rua. Não dá para saber exatamente se elas estão apoiando o presidente que então convocou essas pessoas a ir para a rua ou se elas estão apoiando a democracia ou os militares, ainda não está claro. As redes sociais estão bloqueadas, então eu estou usando um programa que altera a localização do meu dispositivo para poder ter acesso às redes sociais. A internet está funcionando normalmente, telefone normalmente. O que se sabe até o momento também que foi uma facção do exército que fez esse golpe, ou essa tentativa de golpe, então não é algo unânime ou consensual. A facção então tomou também a TV estatal, que fala, na verdade, agora no momento em um conselho de paz que está governando o país. A Turquia já viveu golpes militares na década de 60 e de 80, então o que a gente também já teve orientação de amigos, né? Até a gente estava em casa quando isso aconteceu, foi de tirar dinheiro. Então, assim que ficamos sabendo dessa notícia, meu marido foi ao caixa eletrônico mais próximo tirar dinheiro e tinha outras pessoas fazendo a mesma coisa. Amigos também mandaram fotos de postos de gasolina com filas, então as pessoas estão se abastecendo porque não sabemos o que vai acontecer. Não tenho medo nesse momento, mas apreensão para saber justamente qual vai ser o desenrolar dessa história, né? Ainda não sabemos. Bom, agora as notícias aqui do Brasil. A lei que obriga o uso de farol baixo nas rodovias completa uma semana com quase 6 mil multas aplicadas só no estado de São Paulo. A nova regra vale para todo o país e, segundo o governo, ajuda a reduzir o número de acidentes. Rodovia dos Imigrantes, 1h da tarde. E, pelo visto, a lei dos faróis ainda não emplacou. Em poucos minutos, flagramos muitos motoristas desatentos. Para ser sincero, eu não lembrei, não. A lei que obriga os motoristas a rodar com o farol baixo aceso durante o dia nas rodovias passou a vigorar há uma semana. Até ontem já foram aplicadas 5.920 multas pela Polícia Militar Rodoviária em todo o estado de São Paulo. O descumprimento é considerado infração média, com 4 pontos na carteira e multa de R$ 85.
que passará em novembro para R$ 130. Tudo vem só para dificultar a vida do motorista. Aqui em São Paulo, nas rodovias, como são rodovias sempre de só mão única, eu acho assim, pode trazer alguns benefícios, mas isso é mais válido para rodovia que tem mão dupla. Eu acho que alerta mesmo para quem está desatento, eu acho que evita acidente. Segundo o Conselho Nacional de Trânsito, o uso dos faróis durante o dia permite que os veículos que trafegam no sentido contrário sejam vistos a uma distância de 3 quilômetros. Sem os faróis, a visibilidade cai pela metade. Traz uma segurança para quem vai ultrapassar, né? Para você que está dirigindo, que está vendo que tem veículo atrás, e a visão que você tem também da frente do veículo. Falta conscientização. Falta a campanha. Olha, saiu para a estrada, luz de farol baixo. Primeiro foram os cintos de segurança, depois os kits primeiros socorros e também os extintores de incêndio. Agora é a vez deste item do carro aqui ser destaque. Os faróis nunca chamaram tanta atenção dos brasileiros. O farol baixo é o que as pessoas normalmente chamam de farol, até então usado à noite. A lanterna, ou luz de posição, é a mais fraca. E há ainda o farol alto, que só deve ser usado em locais onde não há nenhuma iluminação. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, o dinheiro arrecadado com a cobrança das multas será aplicado em sinalização, engenharia de tráfego, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Além disso, é obrigatório o repasse de 5% do valor arrecadado ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. O comércio ilegal de ambulantes nos trens da CPTM Metrô de São Paulo é um problema antigo que, segundo as companhias, vem se intensificando com a crise financeira e o aumento do desemprego. Linha 3 vermelha do metrô, 1h da tarde. Assim que as portas do vagão se fecham, esse homem já começa as vendas. Quem tiver R$10, pessoal, pega logo 2 fones com microfone. Quem tiver R$5, pode estar pegando o seu também, tá, pessoal? Ó. Tem um na cor branca e na cor preta. O ambulante não se intimida e diz que os seguranças atrapalham a venda das mercadorias. Pessoal, só passar o perigo dos guardas já leva em mãos, tá, pessoal? Os fones de ouvido são vendidos ainda nas estações da linha 7 Rubi da CPTM. Eu tenho um modelo de R$5, mas quem preferir o original de fábrica, eu tenho o original, pessoal, R$10. Água e doces também são comercializados. Água mineral gelada é amendoim doce, amendoim salgado, aí é só R$1. Apesar da presença de funcionários, nenhum ambulante foi abordado na CPTM. Os seguranças do metrô não foram vistos em nenhuma das viagens em que os ambulantes venderam os produtos. Já os passageiros têm opiniões divergentes sobre o comércio dentro dos vagões. É meio incômodo, né? A gente sente como uma invasão. O trem já está lotado, você está cansado, a pessoa vem gritando em cima de você, está vendendo a mercadoria. Não devia ser proibido, seria um comércio até legal. Ele está gerando trabalho e ele está ajudando as pessoas que precisam do produto também. Para alertar os passageiros, mensagens sobre a proibição do comércio ambulante são fixadas nos vagões. Em nota, a CPTM informou que as equipes de segurança fazem rondas diariamente para coibir a ação dos vendedores. A companhia também reconhece que o número de ambulantes no sistema dá sinais de aumento em razão da crise econômica. Existe a fiscalização, mas eu acho que pelo número de vendedores não é possível flagrar todos, porque são muitos. Em nota, o metrô diz que para coibir o comércio irregular, seus agentes também realizam rondas constantes pelas estações e trens. Quando flagrados, os ambulantes são orientados sobre a proibição, retirados do sistema e têm as mercadorias apreendidas. A companhia destaca que só no primeiro semestre deste ano já fez mais de 5.000 apreensões. Policiais militares e manifestantes entraram em confronto agora à noite no Jardim Peri, zona norte de São Paulo. Foi durante uma manifestação contra o atropelamento de um garoto na quarta-feira.
A confusão aqui no Jardim Peri começou por volta de 6 horas da tarde, depois que moradores bloquearam a Avenida Santa Inês para fazer um protesto contra a morte de um adolescente que morreu na quarta-feira, depois de um caminhão desgovernado atropelar 10 pessoas, 9 ficaram feridas e o jovem foi enterrado nesta sexta-feira. A polícia pediu para que eles deixassem a via, mas alguns moradores revidaram jogando pedras e garrafas e houve confronto. A polícia jogou várias bombas de efeito moral, alguns moradores incendiaram um ônibus e a confusão levou mais de 2 horas. Pesquisa Datafolha mostra Celso Russomano, do PRB, em primeiro lugar na disputa pela Prefeitura de São Paulo. De acordo com o Datafolha, Russomano lidera com 25% dos votos. Em segundo, vem Marta Suplicy, do PMDB, com 16%. Luiz Erundina, do PSOL, aparece em terceiro, com 10%. Candidato à reeleição pelo PT, Fernando Haddad, está em quarto, com 8%. João Dória, do PSDB, está em quinto, com 6%, seguido por Marco Feliciano, do PSC, com 4%. Depois vem Andréa Matarazzo, do PSD, com 3%. Major Olímpio, do Solidariedade, e Levi Fidelix, do PRTB, tem 2%. Ricardo Yang, da Rede, e Marlene Campos Machado, do PTB, tem 1%. 19% dos entrevistados declararam voto branco e nulo. 4% não sabem ou não responderam. O Datafolha ouviu 1.092 eleitores entre terça e quarta-feira. A margem de erro é de 3 pontos. O Datafolha lembra que todos os políticos listados são pré-candidatos. As convenções partidárias só são permitidas a partir do dia 20 deste mês. Os candidatos precisam ser registrados até o dia 15 de agosto. E neste ano, os debates entre candidatos à Prefeitura paulistana, aqui na TV Gazeta, serão realizados em parceria com o jornal O Estado de São Paulo e também com o Twitter. Já está agendada a reunião com representantes dos partidos para definir regras e formato. A mediação será da jornalista Maria Lídia Flandoli, com participação de jornalistas do Estadão e daqui da TV Gazeta. E na mesma pesquisa, o Datafolha também pediu a avaliação dos entrevistados sobre a gestão do prefeito Fernando Haddad. De acordo com a pesquisa, 14% dos entrevistados avaliam a gestão Haddad como ótima ou boa. Segundo o Instituto, é a menor aprovação do petista durante o mandato em pesquisa Datafolha. 35% consideram o governo do prefeito regular, 48% avaliam a gestão como ruim ou péssima. 2% não opinaram. Os índices são parecidos com os da pesquisa anterior feita pelo Datafolha em novembro do ano passado. Na ocasião, a aprovação era de 15% e a reprovação de 49%. A nota média da gestão Haddad é 3,9 em uma escala de 0 a 10. A nota para a cidade de São Paulo é 5,7. E agora vamos ver o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A pesquisa Datafolha sobre a corrida pela Prefeitura de São Paulo permite tirar 2 conclusões preocupantes para o PT. A primeira delas é de que subiu no telhado o plano de reeleição do prefeito petista Fernando Haddad. Haddad tem pouco voto e muita rejeição. A segunda conclusão é de que o eleitorado paulistano está de saco cheio com os políticos. Segundo o Datafolha, nunca houve, desde a redemocratização, há 3 meses de uma eleição, tanta gente disposta a votar em branco ou anular o voto. As dificuldades eleitorais de Haddad e a ira do eleitor de São Paulo são consequências diretas da ruína do PT federal. Haddad sofre os efeitos da crise econômica produzida pela inépcia de Dilma Rousseff e da crise moral que marca a era dos governos do PT no poder federal. Tudo isso junto fez de Fernando Haddad um candidato favorito a transformar um de seus adversários no próximo prefeito da cidade de São Paulo. Boa noite. Depois de tantos dias secos, o paulistano finalmente vai ver chuva graças à chegada de uma frente fria. Mas ela não deve durar muito. Vamos aos detalhes da previsão.
A chegada de uma frente fria vinda do sul provoca chuva desde cedo no sul e oeste paulistas. Ela se estende ao longo do dia. Nas outras áreas, ar abafado com chuva a partir da tarde. Há risco de chuva forte com raios e ventanias. Apenas no nordeste paulista não chove. Máximas amanhã de 24 graus em Presidente Prudente. Em Bauru, máxima de 28. E em São José dos Campos, máxima de 30 graus. Na Grande São Paulo, o dia começa quente, mas termina com chuva e temperatura mais baixa. Na capital paulista, o sábado ainda será quente, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Há risco de chuva forte, máxima de 27 graus. Mas no domingo o tempo volta a abrir, não chove e a temperatura despenca, com mínima de 9 e máxima de 19 graus. E tanto na segunda quanto na terça-feira, o tempo continua igual. Sol com poucas nuvens no céu, sem chuva e frio, com máximas de 18 e 19 graus. Os moradores do Jardim Paulista lançaram hoje um abaixo-assinado contra o corte de mais de 50 árvores e a demolição de um antigo casarão que fica no bairro. No terreno que foi comprado pela construtora Gafisa, deve ser construído um prédio. A ideia é que a cada nome incluído na lista, a causa ganhe mais força. Com o abaixo-assinado, que começou a ser organizado hoje, os vizinhos querem pressionar os órgãos de patrimônio para que a casa e o bosque com 90 árvores sejam tombados. Nós não precisamos de mais prédio em São Paulo, a gente precisa de árvores, a gente precisa ter um clima mais amigável. Olha aqui como é que eu estou. Né? Senão nós vamos virar aí uma cidade de rinites e bronquites alérgicas. O terreno pertence à Gafisa, que pretende erguer um prédio no local. O terreno do casarão, construído nos anos de 1940, chegou a ser derrubado. Mas a Justiça mandou parar a demolição e pediu uma perícia técnica para esclarecer o real valor arquitetônico e histórico do imóvel. Os moradores vizinhos ainda tentam reverter uma outra decisão. O Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou o corte de 50 árvores, cada uma com cerca de 20 metros de altura. A construtora se compromete a plantar no lugar delas 32 mudas e a depositar o valor equivalente a outras 195 mudas no Fundo Especial de Meio Ambiente. O Tribunal de Justiça considera que a compensação ambiental proposta tem amparo na lei. Esse vizinho acredita que a construtora poderia lucrar sem destruir o bosque. Pode ser uma boa saída eles aproveitarem para fazer um showroom Gafisa, um showroom ecológico, mostrando todos os sistemas novos que eles têm de proteger a ecologia, de fazer construção mais verde, etc. A construtora Gafisa informou por meio de nota que interrompeu os trabalhos no terreno assim que foi informada da liminar concedida pela Justiça de São Paulo. E voltamos a falar do golpe de Estado na Turquia. Militares dizem que tomaram o poder do país, mas o governo turco desmente e afirma que trabalha para controlar os rebeldes. Agora há pouco, o prédio da rede CNN na Turquia foi invadido por militares. Segundo o Twitter da emissora, os soldados entraram no estúdio e tiraram a TV do ar. A transmissão de informações para o resto do mundo ainda acontece com dificuldade e pelas redes sociais. A última informação postada é de que civis também invadiram o prédio e estariam em luta contínua com os militares. Pouco antes, houve um ataque à bomba no prédio do parlamento turco. As agências de notícias falam em pelo menos 12 feridos, 2 deles em estado crítico. Os rebeldes cercaram o parlamento por terra e também com helicópteros. As ruas de Ankara e de Istambul continuam repletas de manifestantes. Segundo as agências, há mortos e feridos, mas ainda não se sabe quantos. Bem, nós ficamos por aqui, lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Um ótimo final de semana para você também, Gabriel. Até segunda. Muito obrigado pela companhia, um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda-feira. Uma boa noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Bárbara Fava mostra iniciativas criativas e sustentáveis em São Paulo Verde. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.